Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão no Santuário Basílica, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, por favor. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade, www.youtube.com/Mãe Piedade. Festa ou memória de Nossa Senhora do Rosário. Uma tradição significativa que remonta ao período de guerras, onde contra o exército turco, se não me engano, os homens rezando e pedindo a intercessão da Virgem Maria teriam vencido uma grande batalha. E daí então, Nossa Senhora do Rosário começa a ser lembrada e invocada em tantos locais. Ela também é como que a padroeira, a guarda dos grupos de congado, dos grupos de marujada, que é uma tradição bem antiga do período onde aqueles que tinham que viver uma luta diária buscavam, no exemplo da Mãe de Deus, a força para continuar a viver. Só aqui na nossa região metropolitana nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é uma igreja inacabada. Uma igreja toda de pedras, visivelmente de pedras, sem telhado, e ela tem uma pequena igreja lá dentro. Foi construída com o labor e o trabalho dos negros, afinal de contas eles não poderiam também participar das celebrações junto com os brancos. O contexto daquela época é bem diferente do de hoje, mas algumas práticas mantêm-se. Continuamos a buscar na Mãe de Deus e Senhora Nossa o amparo para cruzarmos a vida e a grande e pior de todas as batalhas que nós temos, que, graças a Deus, não é contra um povo, não é contra um grupo, mas contra nós. Exatamente contra nós. Porque, afinal de contas, o maior inimigo que nós temos não é aquele que está fora de nós.
Não é aquele que possa se travestir com essa ou aquela religião, não é aquele que possa estar nesse ou naquele grupo político. O maior embate que nós travamos é contra nós mesmos. Afinal de contas, somos nós que temos a pretensão, ou não diria pretensão, acho que é equivocada essa palavra. Temos o equívoco de pensar que realmente nós conseguimos deter tudo da realidade, da vida, das pessoas, da história, e que nós temos a solução e os conselhos para tudo. Mas não o temos. Prova disso é que os conselhos que servem para os outros nem sempre servem para nós. O conselho para um casal é diferente do conselho para o meu casamento. O conselho para um padre que está no seu ministério é diferente para o meu. Na verdade, até mesmo nós corremos o equívoco de fazermos nossas pregações nas nossas homilias para os outros e nos esquecermos que o ouvido que está mais próximo da nossa boca é o nosso. Enfim, a maior batalha é contra nós, porque nós temos que vencer todos os dias o maior de todos os desafios. E que esse nem Deus irá transpor, que é o da nossa liberdade, o do nosso querer. Ao olharmos para a cena de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, temos um itinerário de amadurecimento, aonde, após receber o anúncio de que o Senhor está contigo, de que conceberia o Filho da salvação, Jesus Cristo, Maria passa também por um itinerário onde precisa deixar com que isso se assente dentro de seu ser. Inclusive, a pergunta é simples: como isso vai acontecer? Afinal de contas, eu não conheço homem algum. É de ordem prática. Como poderei realmente contribuir para que esse projeto de salvação aconteça? Em primeiro ponto é não ter medo. Em primeiro ponto não é colocar empecilho. E aí está. O maior inimigo que nós temos somos nós, porque nós é que colocamos empecilho para a graça. Nós é que colocamos empecilho para nos aproximarmos das pessoas. Somos nós que colocamos empecilho para um diálogo. Somos nós que colocamos empecilho para um profundo processo de conversão. Como assim? Porque o processo de conversão que nós precisamos fazer não é simplesmente mudar de igreja ou mudar de religião. Isso é a coisa mais fácil que existe. Inclusive, acompanhei casos onde muitas pessoas mudaram de igreja simplesmente porque queriam sair de contravenções. É fácil mudar a letra ou uma placa. O difícil é mudar o coração. E aí está Maria, ela não tem medo de deixar-se conduzir pelo Senhor. Nós temos medo que Ele nos conduza. Um inimigo a vencer. O segundo é o da disposição. Após vencido o medo de abrirmos-nos à graça de nosso Deus e deixarmos com que Ele realmente realize em nós o seu sonho de amor, nós precisamos nos abrir à sua graça, ao seu Espírito. Isso significa que é preciso que nós tenhamos condições de pelo menos olhar para a nossa história, para o que vivemos e para o que podemos começar a viver hoje. Encontrar-se com Jesus Cristo é colocar-se diante de um divisor de águas. O que ontem vi e vivi e o modo com que vivi precisa ser olhado com muita honestidade. Em que
eu vivi a vontade de nosso Deus? Qual o nível de consciência que eu tive com o respeito, não só a Deus, mas também aos outros? Qual o nível de comprometimento que eu tive com o bem, com a justiça, com a verdade? Até que ponto eu realmente deixei com que aquilo que eu tanto esperava que acontecesse no meio do mundo começasse a acontecer nas minhas pequenas atitudes, dentro de minha casa, por exemplo? Afinal de contas, se não revermos nossas posturas passadas, como poderemos corrigi-las no futuro? E aí a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, ela é muito preciosa, porque após os discípulos que se encontraram com Jesus Cristo, deixaram o Senhor, fugiram, após se encontrarem com Ele ressuscitado, se reúnem novamente, eles então, após o Senhor subir ao céu, eles voltam para Jerusalém e vão para um lugar onde vivem a oração e a comunhão, a convivência. A oração, porque, é claro, ao longo desses dias nós tivemos a oportunidade de ver que chamar a Deus de Pai não significa somente reconhecê-lo. Chamar a Deus de Pai significa demonstrar que realmente somos filhos dele, que eu possa mostrar os seus ensinamentos. Santificado seja o teu nome na minha vida, na minha história e na minha convivência com os outros. Venha o teu reino, que para isso, para que a sua santidade seja manifestada, é preciso que eu então esteja disposto a viver a tua vontade. Gosto de repetir isso, porque a nossa é mesquinha demais para dar espaço para alguém. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade em todo lugar, na terra e no céu. Ora, se a vontade dele não pode acontecer ao meu lado, mas se ela não acontecer dentro de mim, aí está o nosso maior inimigo. O inimigo é aquele que nos leva a pensar que temos direito de mais e obrigações de menos. E me perdoem, esse inimigo somos nós. Qualquer outra pessoa pode instigar-nos a pensar: você tem muitos direitos, mas quem dá o consentimento somos nós. Quem aceita a dica somos nós. Eles se reúnem na oração e na comunhão, significa na vida, onde eles precisam partilhar quais foram os traços mesmos da presença de nosso Senhor na nossa história. Qual foi o momento em que nós erramos e qual o momento que nós acertamos? Como nós participaremos do seu sonho de amor? E nesse itinerário se faz presente Maria, a serva fiel, aquela que no itinerário de Lucas capítulo 1 é o exemplo daquilo que a igreja precisa ser, e a igreja somos nós. Podemos ter medo, mas entendendo que a graça está conosco, abrirmos-nos a ela e deixar com que essa graça cresça dentro de nós ao ponto de ser oferecida ao mundo. Numa devoção mariana muito conhecida e praticada, que é o Santo Rosário, ou os nossos terços, nós temos a contemplação dos mistérios. Mistérios da alegria, gozosos, os mistérios luminosos, que é o do dia a dia, do pouco a pouco, os mistérios da dor e os mistérios gloriosos da nossa esperança. A vida de todos nós é marcada por essa mescla. Temos a alegria de acolher uma novidade, mas a necessidade de viver cada dia a grande novidade que nos é dada. E com o tempo ela parece que se torna monótona. A dor, porque todos os dias temos as nossas dores, mas nós não vivemos somente pela alegria, ou pela perseverança, ou pela dor, mas nós vivemos na esperança. Fomos salvos na esperança que é Cristo. A vida de todos nós, assim, pode ser uma mescla desse conjunto. Afinal de contas,
Ontem, uma pessoa me disse: eu vou pedir a minha namorada em casamento. E estava radiante, feliz da vida, alegre. Como também acredito ver que quando algumas pessoas vão se namoram, aí então o coração fica cheio, chega-se perto da pessoa que se gosta, o coração palpita, a mão sua, o corpo precisa estar bem organizado, mas a pessoa não deixa de dar aquela olhadinha de lado para ver assim, ela também está olhando, ou ele também está olhando. Foi assim com você, Bárbara? Foi? Dá aquela olhadinha de lado para ver, está olhando? É uma alegria. E aí então começa-se um relacionamento, depois do primeiro passo, afinal, tendo vencido o medo, investido firmemente, não, eu vou tentar. Aí começa o período da perseverança, porque aqueles belos sorrisos dela, ou as gentilezas dele começam a se tornar repetidas. E não porque seja ruim, nem todo mundo, né? Todo dia que a gente consegue ser uma novidade para todo mundo, né? Nós somos mais a rotina do que a novidade. E aí é preciso perceber no dia a dia quais são os traços da beleza que essa pessoa traz para mim. Onde é que estava sem gosto e quando ela chega tomou gosto? Mas a vida tem as suas peripécias, a história tem as suas exigências. Precisamos dar respostas e nem sempre nós conseguimos fazer isso com maestria. É preciso sempre vencer-se, romper os próprios limites. Aí então a dor. Porque o sofrimento não é simplesmente um corte ou a morte de alguém. O sofrimento é todos os dias termos que transpor o limite. Eu vou simplesmente lidar com quem sou nessa medida ou eu posso ser mais? Procurar ser melhor a cada dia, ser o melhor para alguém cada dia é exigente. Mas isso tudo porque temos uma esperança. E a nossa maior esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor. A devoção do Santo Rosário, mais do que simplesmente repetir as Ave-Marias, é para que nós possamos contemplar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a exemplo da bem-aventurada Mãe de Deus e Nossa Senhora do Rosário, aqui Nossa Senhora da Piedade ou sobre qualquer outro título, a primeira e maior disposição que devemos ter, deixar com que em nós a vontade de Deus aconteça. Maria é modelo da igreja nessa perspectiva, e rezar o Santo Rosário ela é uma devoção belíssima, mas precisa realmente de um alicerce. Estamos dispostos a deixar com que a vontade de nosso Deus aconteça em nós? Ou nós vamos continuar travando as batalhas com os outros e esquecermos de olhar que o nosso maior inimigo não é aquele que está fora de nós, mas é aquele que se esconde e diz: você tem tantos direitos, está dentro de nós. Você é melhor, você merece mais. E não aquele que diz: você pode mais, seja melhor. O nosso maior inimigo não é uma entidade ou alguém que está fora. Somos nós mesmos. Por isso que Paulo vai dizer: vencer o homem velho, que pensa somente em si e que se acha com tantos direitos, para ser o homem que, seguindo a Cristo, aprende, se oferece e recebe com gratuidade.